Aconteceu o seguinte, o Lula vai ter que intermediar, e eu já sei até para qual lado ele vai intermediar isso, não chega a ser uma discussão, mas declarações que vão completamente umas contra as outras. Do ministro da Defesa, o Múcio, que é um bolsonarista, o ministro da Defesa é bolsominion, e do Flávio Dino. Obviamente o Lula vai pender para o lado do Flávio Dino. O que aconteceu? O Múcio deu uma declaração em entrevistas para a grande mídia, dizendo o seguinte, que esses manifestantes, não são terroristas, são manifestantes que estão aí nos acampamentos, são pessoas de bem. E que ele tem até familiares que estão lá. E que isso não é crime, isso é simplesmente democracia. O ministro da Defesa do Lula falar uma coisa dessa? Ah, se fosse, então, ô senhor Múcio, se fossem manifestantes do MST pedindo moradia. Não estão pedindo muita coisa, não estão nem pedindo coisa que é crime. Estão pedindo apenas moradia. Sabe o que ia acontecer? O exército desceu o cacete nesse pessoal. É isso que ia acontecer. Se fosse pedir moradia, não, pedindo terra. Quem pede moradia, se fosse também do MTST, que é que eu tinha pensado antes, do Boulos, pedindo moradia. Aí, nossa, iam descer o cacete neles, iam chamar de terroristas, iam fazer de tudo. Capaz até dos militares fazerem um atentado fake para culparem a esquerda. Como a gente já sabe que teve precedentes na nossa história, vários, não um, vários. Tá. Mas pro Múcio não, pedir golpe de Estado, ministro da Defesa, hein? Pedir golpe de Estado é democracia. Só que enquanto isso, tem até vídeo aqui no Plantão Brasil, quem quiser vai na lista de vídeos, tem vídeo do discurso inteiro dele, e tem vídeo meu comentando isso também. O Flávio Dino fez várias declarações depois da entrevista, indo no sentido completamente oposto ao Múcio, ministro da Defesa. O Flávio Dino disse o seguinte, que esse pessoal é terrorista e que todo mundo que cometeu crime vai pagar. E que não é porque agora a gente assumiu que a gente vai esquecer o que aconteceu. Seria uma omissão criminosa do governo atual esquecer tudo o que aconteceu. E que todos esses inquéritos relativos aos golpistas serão enviados para a Polícia Federal. Tem uma coisa que está acontecendo aqui que boa parte da grande mídia não está pegando isso e boa parte dos comentaristas também. Aliás, eu não vi um pegar isso aqui. O que o Flávio Dino e o Múcio estão fazendo é aquela do policial bom, policial ruim. O José Múcio, ministro da Defesa, ele é em inglês tem isso, good cop, bad cop. Cop é a gíria lá para policial. Ele tá fazendo do policial bonzinho. Bolsonarista, não, isso vai se dispersar, é só democracia, tudo mais. E o Flávio Dino, enquanto os bolsonaristas estão lá tranquilinhos, o Flávio Dino tá mandando tudo direto pro diretor-geral da Polícia Federal, que vai designar talvez dezenas de delegados e centenas de agentes para investigarem isso. Porque o que estava faltando, eu expliquei aqui algumas vezes, até o dia 31 de dezembro, o que estava faltando era pessoal, material humano estava faltando para o Alexandre de Moraes. Porque a investigação que tinha dezenas, talvez centenas de investigados, que eram os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, se tornaram, do segundo turno da eleição, do dia 31 de outubro para cá, investigações com milhares de investigados, porque são milhares de pessoas nesses acampamentos e milhares de financiadores. E aí não tem como você ter uma equipe com 20, 30 agentes e eles, peraí, agora não tem como investigar aqui quebra de sigilo de 1000 pessoas. Não dá. Agora não, agora vai ter. Então, essa estratégia parece que está sendo usada, é essa estratégia. Porém, as declarações são completamente umas contra as outras. Você não vê o ministro do Lula, pelo menos dando uma de policial bonzinho, mas falando, olha, da defesa, mas falando, olha, mas vocês têm que sair daí, ô bolsonarista, vocês perderam a eleição, vocês não estão vendo aí que o Lula é presidente, tudo mais, perderam a eleição, cara, sai daí. Não. Ele tá simplesmente falando, é democrático, praticamente falando, fiquem aí que pra gente não tem problema. Como que não tem problema, gente? É uma célula terrorista. Ok, isso está acontecendo. Agora, aos militares, olha só, enquanto fica lá o ministro da Defesa afagando os militares, que parece que é isso o que está acontecendo, viu? O Lula colocou o ministro da Defesa, que é bolsominion, e ele fica lá afagando os militares. E ele é um bolsominion que não é um bolsominion golpista, ele é um bolsominion que fala, o Lula ganha a eleição, tem que ser ele o presidente. Ele fica lá afagando os militares adoram ter o ego massageado, a coisa que o militar mais precisa é ter o ego massageado. Inclusive deve ter estudo mostrando que a maneira como eles são tratados nos quartéis fazem com que eles tenham essa necessidade, principalmente depois de mais velhos, que são os generais, aqueles que têm o ego mais delicado, parece uma pétala de uma flor, você toca assim, ai meu ego, ai não, está ofendendo as Forças Armadas, não, é isso, não é? Pois bem, o moço fica ali afagando o ego dos militares
e dos manifestantes que os militares gostam. O militar adora saber que tem manifestante falando SOS, Forças Armadas. Eles adoram. Ficam bravos quando esses manifestantes começam a atacar o exército nas redes sociais ou até nas ruas. Aí eles ficam bravos. Mourão faz pronunciamento à nação, falando a culpa cai sobre os militares, como se os militares não tivessem culpa. Tá. E aí, enquanto isso, o Lula exonera 6.200. Para você ter ideia do tamanho da mamata que esse pessoal estava tendo, o tamanho da mamata de militares, é o seguinte, o governo Bolsonaro multiplicou por mais de 10, não só 10 não, mais de 10, o número de militares em chefias de estatais, ou seja, cargos de primeiro escalão. Se você contar cargo de segundo escalão, aí multiplicou por mais de 100. Esse é o tamanho da mamata. Agora tem uma coisa que a grande mídia falou por pouco tempo, mas depois esqueceram. Eram os chamados jetons. Sabe o que é jeton? Jeton é o seguinte, tem estatal, vou te falar, tem companhias, órgãos governamentais e estatais, Itaipu, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, só que o Brasil tem dezenas de estatais, e se alguém aí é de direito fala, é melhor que não tem estatal, a Alemanha tem mais estatais que o Brasil, os Estados Unidos tem mais estatais que o Brasil. Tá, o problema não é o número de estatal, nunca foi, deveria ter mais. Ó, o que acontece? Tem estatal que tem o conselho ali da empresa, e o conselho da empresa se reúne uma vez por mês, e cada conselheiro ganha 20, 30 mil para participar de uma reunião por mês. Fala, mas Thiago, empresa grande também tem, banco também tem, empresa do setor privado também tem. E os conselheiros ganham muito para fazer uma ou duas reuniões. Só que tem uma coisa, no caso das estatais, o governo, como tem parte, em outros casos não tem parte, tem tudo, o governo indica vários membros desses conselhos. Aí o Bolsonaro começou a colocar general desqualificado para participar de conselho de várias estatais. Aí tinha vagabundo, é vagabundo mesmo, cara que não tem qualificação e tá ganhando para trabalhar porque fez politicagem para ser indicado. Tinha vagabundo ganhando 50, 60, tinha vagabundo ganhando 130 mil por mês de jeton para participar de uma ou duas reuniões. Só que sabe o que acontece? Depois da pandemia, as reuniões não eram mais presenciais, então várias reuniões eram canceladas e eles continuavam ganhando. Depois da reunião, era por meio de videoconferência, Zoom. Sabe o que faziam muitos desses aí? Eles simplesmente não ligavam nem o microfone nem a câmera, quer dizer, o cara não estava lá. A única coisa que o cara tinha que fazer no mês para ganhar 30, 40, 50, alguns 100 mil, que alguns estavam acumulando ilegalmente, isso era ilegal. Era ilegal porque depois o Bolsonaro fez um decreto para tornar legal, aí ficou uma batalha jurídica. Alguns estavam ganhando jetons de várias estatais ao mesmo tempo. Então tinha general ganhando 15 mil ali, 20 mil ali, 30 mil ali. Tem empresa que a reunião é a cada 2, 3 meses, a reunião do conselho. Então ganhava sem fazer realmente nada. E depois, aí é que não fazia nada mesmo. A única coisa que tinha que fazer era ir na reunião. Nem isso. Ligo ali, mando minha secretária, meu secretário ligarem ali sem microfone, sem câmera. Ganhei aí minha graninha. É isso que estava acontecendo. A farra dos jetons sempre com militares. Só que não é só isso. O Bolsonaro, eu vou te dar um exemplo. O Felipe Neto estava fazendo um vídeo sobre isso. Aí ele mostrou na rede social dele. Um dos exemplos. O secretário nacional de saúde indígena. Era, obviamente, alguém especializado tanto na causa indígena quanto em medicina. E alguém especializado em que tipo de medicina que os indígenas mais precisam, que é muito diferente a necessidade medicinal de alguém lá no meio da floresta amazônica do que de alguém no meio da cidade de São Paulo. O tipo de doenças, o tipo de problemas de saúde vão ser completamente diferentes. Sabe o que o Bolsonaro fez? Demitiu, exonerou e colocou, sabe quem? Um militar. Militar formado em medicina? Não, nada a ver, o cara ligado à economia, outros setores. Mas é um cara que pelo menos tem experiência em gestão? Não, nunca gestionou nada, tá lá só para ganhar dinheiro sem fazer nada mesmo. Por quê? Porque saúde indígena, dane-se saúde indígena pro Bolsonaro. Que morram os indígenas, aliás, é o governo que mais tentou assassinar todos os indígenas possíveis que davam para matar, eles fizeram. Então, como dane-se isso, vamos extinguir o cargo? Não, para que extinguir o cargo? Vamos colocar um militar ali para ficar ganhando sem fazer nada. 15, 20, 30, 40, 50 mil por mês. Aí, em vários cargos, sai sua inscrição no canal pra gente continuar rindo desses fascistas malditos e indo pra cima deles. Falou!